Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Paulo Edson, que agora vai começar a contar sobre a aventura dele na Inglaterra, né? O momento que ele vendeu o teclado, pegou um dinheirinho que ele tinha, alguns membros da família ajudaram um pouco, ele foi embora. E tinha quantos anos, Paulo? Tinha 19. 19 anos. Então, Paulo, está com você a palavra. Então, Roberto, a Inglaterra daquela época, né? Isso foi 86, né? Os anos 80. É muito diferente do que quando a gente conhece a Inglaterra agora. O que aconteceu com o mundo, aconteceu com o mundo. O mundo ficou muito parecido, sabe? Você vê que os jovens hoje usam o mesmo cabelo, ouvem as mesmas músicas, usam o mesmo tênis, comem as mesmas comidas, os carros são iguais, os produtos são iguais. Mas naquela época, os países, eu tinha essa impressão, apesar que foi o único país do exterior que eu conheci naquela época, né? Foi a Inglaterra quando eu fui. Os países tinham caras. Eu lembro que eu fiquei uma semana na Espanha também naquela época. Eu lembro que os países tinham a cara do país, né? A Inglaterra era inglês, era um país inglês. A Espanha era um país espanhol, né? E o Brasil era um país brasileiro, né? Hoje está tudo muito, muito borrada essa definição, né? Bem, quando eu cheguei na Inglaterra, a primeira coisa que brasileiro faz, como todo brasileiro, é procurar emprego, né? Sim. Porque é a primeira coisa que a gente faz. Eu te falei, né? A palavra sorte me acompanha a vida inteira. Comecei trabalhando num restaurante italiano, lavava prato no restaurante italiano, mas eu ainda queria ter uma banda, né? Minha vontade era essa, tocar pelo menos ou gravar. E agora eu não lembro exatamente como eu cheguei ao Brian. Brian é um irlandês que morava lá e tinha uma banda de rock. Ele precisava de tecladista também e baixista. Inclusive o meu amigo que foi comigo, o Marco Turco, ele era baixista da Banda do Sol, nós fomos juntos, né? Ele deu certinho, porque eles precisavam de um baixista e tecladista. Então nós entramos para a banda, a Rubicon. Roberto, foi muito legal essa experiência. E trabalhando assim, trabalhava o dia inteiro, era sempre bico, né? Eu fui pedreiro, eu tinha lavador de prato. Aí uma igreja perto da casa lá precisava de um pianista para tocar de novo em aula de balé. Eu fui tocar piano em aula de balé numa igreja super bonita em Richmond. Era muito bonita. Eu também tocava. Então assim, a gente fazia bico de tudo quanto é jeito, né? E eu comecei a tocar com essa banda. Foi uma experiência muito legal mesmo. A gente poder interagir com músicos ingleses, músicos de outros países. Isso foi uma coisa, né? Poxa, como eu te falei, assim foi aquela experiência com o estúdio aqui em São Paulo, foi lá em Londres ter uma banda. Acontece o seguinte, o circuito de bandas na Inglaterra, basicamente é assim, você vai começar a tocar nos pubs mais periféricos, no subúrbio. Quanto mais você vai tocando, mais você tem chance de tocar em pubs mais próximos do centro, que são os mais procurados. Eu lembro que a gente já chegou até a tocar no tal de Red Lion, que era um super pub das bandas, assim, né? A gente fez um show só lá. Poxa, mas eu estava muito contente com o que estava acontecendo. E olha só, um amigo meu me disse, um amigo meu espanhol, falou, olha, lá na ONU, no departamento de cacau da ONU, que a gente pensa em ONU só pensa em guerra, né? Mas a ONU ela é cheia de departamentos, né? E muitos desses departamentos são sediados em Londres. Estão precisando de um arquivista. Não era bem esse nome o cargo que eles precisavam, mas basicamente era a organização de documentos nesse prédio de 5 andares, que é perto da Oxford Street, na avenida principal lá de Londres, né? Você não quer? Eu falei, claro que quero. Nossa, Roberto, que emprego. Ganhava, olha, era dos empregos os menos remunerados lá. Mas mesmo assim eu ganhava muito bem. Nossa, para a idade que eu tinha, estava ganhando muito bem. E era um emprego que eu adorava. Eu tinha contato com os tradutores que faziam a documentação. Toda a documentação da ONU naquela época eram em 4 línguas: inglês, francês, russo e espanhol. Então, tinha em cada salinha, pelo menos no andar que eu ficava, tinha a sala do tradutor de russo, o tradutor de espanhol, o de francês, e eu era responsável por organizar os documentos que eles preparavam. E toda vez que tinha os congressos, né, não era bem congresso, eram os encontros, né,
que acontecia nesse prédio que eu trabalhava da ONU? Era o encontro de quem comprava o cacau e quem vendia cacau. Então, vinha representantes da África, do Brasil para vender, e os representantes europeus e asiáticos para comprar. Então, todas as negociações eram assim, rodadas de 3 dias de negociação. Eu tinha que preparar toda a documentação na cabine, dos tradutores, e para também as delegações. Então, assim, foi o primeiro contato que eu tive com tradução que eu fiquei muito interessado. Eu falei, poxa vida, que trabalho, que responsabilidade e que coisa interessante você trabalhar com tradução. Todo mundo lá, e cada um falava uma língua e tinha as cabines com os tradutores. Olha só, né? Eu nunca imaginaria que eu fosse fazer isso na minha vida, mas eu fiquei, assim, encantado. Eu ficava encantado em trabalhar com esse tipo de atividade, né? E aí eu tive sorte também que na ONU, a ONU por ser uma organização internacional, qualquer um de qualquer nacionalidade trabalha lá ilegalmente. Então a gente contribui para todos os sistemas de assistência que você tem do governo, né? Eu tive sorte de ser registrado no governo dentro de ter um insurance number, que é uma espécie de o FGT, é uma coisa misturada, FGTS e INSS que a gente tem aqui, que a gente paga. Eu tinha esse insurance number, que foi dado todo, é um trabalho legalizado, né? Contrário dos outros bicos que eu fazia, que é tudo trabalho legal, que você ganha um dinheirinho trocado na hora, né? E eu morava numa casa com os poloneses, e uma casa espetacular, num bairro residencial no norte de Londres, e os poloneses voltaram para a Polônia. E o David, que era o inglês dono da casa, falou, Paulo, é o seguinte, você não quer morar na casa de graça? Você cuida da casa para mim, porque eles têm muito medo da casa ser invadida lá, né? Uma casa de 3 quartos, com um quintal maravilhoso, com uma macieira, que era a coisa mais linda do mundo. Na época, eu namorava uma americana, a Anne, e ela, tudo que eu tinha de sorte, ela tinha de azar na Inglaterra. Ela morava num lugar ruim, ela estava super difícil para ela conseguir emprego. Eu falei, Anne, venha morar aqui na casa, que espaço não falta. Então ela ficou morando comigo lá por uns meses antes dela voltar para os Estados Unidos, né? E eu lembro que foi uma época muito, muito, muito boa. Assim, eu ter um emprego bom, nunca imaginava que eu fosse ter um emprego bom, morando numa casa boa, sem ter gasto com aluguel, aquela casa inteira, não sei nem quanto seria um aluguel daquela casa inteira, né? Eu fiquei muito tempo lá de graça, eu ajudava o David. O David, ele era bem mais velho do que eu. Ele devia ter, na época, ele devia ter uns 50, 60 anos. Eu tinha quase 20, né? E ele tinha uns brinquedos de infância, Roberto, nunca eu esqueço disso. Tinha uns brinquedos de infância no sótão, e uns brinquedos que eram dos anos 40, 50, eram uma coisa mais bonita que outra, super conservada. Eu lembro que eu comecei a tirar os brinquedos para limpar os brinquedos para ele. Então tinha um trenzinho, que era a coisa mais linda, tinha um carrinho, tinha o bonequinho que se mexia, tudo assim, coisa muito antiga, sabe? E eu lubrificava, eu limpava, quer dizer, eu ganhei mesmo a simpatia dele, né? E ele era representante de livro, ele sempre me dava uns livros, eu lembro que ele me deu um dicionário, de Cambridge, um dicionário espetacular, inglês, eu lembro que ele sempre me trazia livros interessantes, né? Muito bem, aí depois o meu contrato era temporário, foi por 1 ano e pouco, eu tinha ganhado uma vaga, é outra coisa também que a ONU oferece, uma vaga em qualquer universidade pública da Inglaterra. E eu pensei assim, o último agradável, falei, poxa, estou gostando tanto de ver esses trabalhos dos tradutores. Vou fazer um curso de línguas aqui, curso de língua inglesa. Aí eu comecei o curso na Westminster College. Que, o Westminster College hoje ele é gigantesco. Mas na época era um prédio pequenininho, a umas 5 quadras da ONU. Então o que acontecia? Eu trabalhava, eu saía e já ia direto para a faculdade à noite. Eu lembro que tinha um ou outro dia da semana que eu precisava faltar para tocar com a banda. Eu tocava com a banda, né? A gente tocava em pubs, né? Na cidade. E o único tempo que eu tinha, Roberto, que era muito puxado. Eu acordava muito cedo, entrava cedo. Quando tinha os congressos, eu tinha que chegar lá tipo 7h30 da manhã. Eu morava lá no norte de Londres, então eu tinha que meio que acordar 5 horas da manhã e já preparar a documentação, depois já correr para a faculdade. Aí ficava na faculdade à noite. No caminho de volta era a única hora que eu tinha para fazer a lição de casa, que todo dia tinha muita lição de casa. Mas sabe o que era melhor? Eu fazia no metrô. O que acontecia? Todo mundo que sentava do meu lado era o professor. Sentava ao seu lado e o quê?
Era meu professor, porque eu tinha dúvida em inglês, eu tinha os ingleses do meu lado. Eu sempre fui bem cara de pau. Eu perguntava, ó, desculpa, você pode me explicar por que está assim? E geralmente as pessoas, quando você pede uma ajuda, assim, vê assim que a alma humana é bondosa, né? Eu lembro que eu sempre fui muito bem atendido por todo mundo que eu sentava do meu lado, me ajudava. E é legal que tinha umas dúvidas de gramática da língua inglesa, que eles também ficavam na dúvida. Eu lembro super bem que a pessoa, assim, uma vez eu perguntei, eu não vou lembrar exatamente a dúvida que era, ela ficou assim pensando, mas é assim ou é assim? É assim? Nossa, eu não sei o que acontecia no inglês, não sabe? Então, o que aconteceu? Esse tempo que eu fiquei lá, depois eu fui trabalhar num hotel, né? Mas acabou meu contrato na ONU, fui trabalhar no hotel, aí já não tinha mais a banda, nem lembro o que aconteceu, a banda parece que dissolveu, acho que o nosso baterista tinha que viajar, foi alguma coisa assim, mas eu fiquei muito amigo do guitarrista. E eu fazia algumas coisas com o guitarrista, a gente gravava. Foi a época que saiu um tal de Port Studio, Roberto, era um gravador com fita cassete que você tinha 4 canais. Isso foi um acontecimento, né? Na época. E lembro que eu gravava muita coisa com o Chris, que era o nosso guitarrista. Ficou um grande amigo meu, assim, ele ia em casa com o Port Studio, a gente gravava, eu ia na casa dele, ele gravava, ele tinha teclado lá também, eu também tinha comprado um teclado lá com o dinheiro que eu tinha juntado também já do trabalho. Então, eu fui tocando muito essa coisa do estudo, né, estudando a língua inglesa e também a música, né? Aí eu fui trabalhar num hotel, foi espetacular a experiência que eu tive no hotel também. Eu trabalhava com gente de todas as nacionalidades, e eu lembro que tinha muitos estrangeiros que trabalhavam. Eu comecei como doorbell, né? Eu carregava a mala. Sim. Mas eu fui subindo, lá você tinha uma oportunidade de carreira. Chegou num ponto, Roberto, que eu era gerente de manutenção do hotel, os meus 2 subordinados eram ingleses. Eu dava ordem para ingleses. Sim. O Paul e o Billy. E eu lembro que toda sexta-feira nós íamos no pub do lado do hotel, eu pagava sempre um beer para eles, um pint, vendiam pint lá, né? Sim. Então, eles ficaram grandes amigos meus também, assim, e essa convivência com... Eles eram muito do working class, que eles falam lá, né? Que é uma espécie dos peões, como a gente fala, são os peões, os que pegam no batente, né? E tem o inglês, o Cockney, que é um sotaque típico de Londres, que é do working class mesmo, de da peãozada mesmo. Eu lembro que é quase que um dialeto, sabe? Eu comecei a entender muito do Cockney convivendo com eles. Bem, eu acabei o curso, né? Retornei ao Brasil. Claro, aconteceu um monte de coisa, me diverti muito, aconteceu muita coisa. Mas eu já estava cansado do frio, não estava aguentando mais o frio. E ainda bem que eu consegui terminar. Voltei. Roberto, eu cheguei aqui em Sorocaba, eu lembro super bem, 3, 4 dias depois, tinha uma professora de inglês da minha irmã, que ela ia se mudar para a Espanha. E ela falou assim, olha, eu estou com muitos alunos, você não quer assumir? Porque eu não tenho para quem passar. Para você ver a carência que existia de professores de língua inglesa na nossa cidade. Sim. A nossa cidade sempre foi uma locomotiva, assim, em termos nacionais, de inovação, indústria e tudo mais. Ela não só me passou alunos, mas como me passou mais 2 empresas também. Sim. Então, lá na Castelinha, eu comecei, assim, não tinha nem preparo, eu era língua inglesa, mas não tinha um preparo didático para dar aula. Sim. Então, eu comecei a dar aula aprendendo, dando aula que foi aprender da aula. Sim. Foi assim, exatamente uma semana que eu cheguei, que eu voltei para o Brasil, eu já estava trabalhando. E nas empresas você foi fazer o quê? Tradução e intérprete? Não. Eu comecei dando aula também. Entendi. Dando aula também. Eu tinha aula, tinha turmas das 7 às 8 antes do expediente, depois tinha a turma das 5 às 6. Entendi. Que era depois do expediente, né? Antes e depois. Só que aí foi algo até já automático. As empresas perguntavam, olha, você não pode preparar para a gente a tradução desse documento? Você pode fazer isso? Aí, Roberto, trabalhando numa das empresas, a outra falou, olha, eu quero você aqui por tempo integral. E eu falei, poxa, ótimo, né? Eu comecei, então, assim, aí eu comecei também em escola de língua inglesa, em escola de idiomas mesmo, né? Comecei a trabalhar na Speakeasy, era uma das poucas escolas que tinham, né? Tava ainda muito efervescente, estava se estruturando essa cadeia de escolas de língua da cidade, né? Então, eu voltei num momento em que foram muitas oportunidades que eu tive, né? E foi aí que eu comecei, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, falei, eu vou fazer administração. Eu comecei a administração, não era a Uniso ainda, né?
era faculdade, era FIDA, se não me engano. Facas. Foi Facas. Facas ou Fidas? Fidas depois, né? Já estava em transformação, então. Sim, estava em transformação, mas teve Então um era ano. FIDA. FIDA. Não, a FIDA durou um ano só, era Facas. Eu fiz Facas, eu fiz administração, porque o FIDA foi o ano que eu me formei. Eu sou da única turma formada de FIDA, que foi em 95, se eu não estou enganado. Entendi. Você entrou na Facas e se transformou em FIDA. Isso. Foi isso, né? Depois se transformou em Unisa. Sim. E eu fiz administração de empresas, que eu achava que era um curso que eu poderia aplicar em várias áreas que eu pudesse trabalhar, que não tinha muito certo, não estava ainda muito definido que eu seria professor, sabe? Eu não tinha isso, mas eu comecei Eu nunca a gostar. tinha pensado em ser professor na vida. Nunca. Tá vendo? Entendi. Olha que coisa maluca. Vamos abrir os Eu espaços. tinha pensado em ser engenheiro elétrico, eu falei para você, engenharia era a primeira que eu queria fazer. Aí eu passei para administração por ser algo mais amplo, mas eu não sabia. Na verdade, eu estava meio que ao sabor do vento. Eu falei para você, os sinais vão te levando, a vida vai te levando, né? Mas eu comecei a adorar trabalhar com educação na hora de ensinar, né? Ensinar línguas, né? Aí uma empresa falou, olha, você faz tradução para mim? Você faz... Bem, Roberto, quando eu vi, eu estava tomado o tempo inteiro, além de dar aula, né? Em escolas, né? Eu estava tomado em trabalhando com tradução, né? Sem ter um treinamento, tudo bem, eu tinha o treinamento da língua inglesa, mas não era voltada à didática, né? Foi aí que alguém me disse, olha, o que você fez lá, você pode apostilar na Uniso, né? No curso de letras. Aí eu fiz um ano de letras na Uniso, e um ano depois, então, eu estava com 2 diplomas. Eu estava com a administração e habilitado em... Aí fiz didática, fiz pedagogia, teve aquelas matérias mais relacionadas às leis, né? Mas eu já estava lecionando já há um tempo, né? Aí, Roberto, eu fiquei um tempo numa fábrica de freios, na Light Signal, e que eu entrava às 7 da manhã, dava aula, ficava o dia inteiro fazendo tradução, e dava aula no final do expediente. E todos os departamentos da fábrica quase que passavam pela minha mão. Contabilidade, porque a gente tinha que ter uma relação muito estreita com Houston, que era a nossa matriz nos Estados Unidos. E eu fazia ligação, eu preparava documento. Foi assim, eu aprendi freios, eu sabia tudo de freio de carro. Foi uma coisa muito legal. Foi um outro lado assim essa visão assim de um dia a dia na empresa, numa fábrica. Eu fiquei por 6 anos lá. Um período que tenho ótimas lembranças, foi de um aprendizado enorme, e trabalhando com escola de língua inglesa. Em 96, eu descobri, eu estava em Ilhabela, aí começa a história do pirata, quando o pirata entra na minha vida. Nós fomos em janeiro, eu lembro que foi com os amigos, a gente ficou numa pousada lá na praia da Feiticeira, e só chovia. Eu falei, pessoal, é o seguinte, não vou ficar aqui dentro da pousada, eu vou correr. Naquela época eu corria muito, eu adorava correr. E era de terra ainda. E eu saí correndo pela rua principal, mas aí caiu um pé d'água, não dava para continuar correndo. A água entrava no nariz quando você respirava. Eu fiquei embaixo da árvore. Bem, você conhece a história, mas eu vou contar de novo. Embaixo da árvore, esperando a chuva passar, eu achei aquele museuzinho turístico de Ilhabela. Aqui é uma ilha que se escondeu piratas. Também, como assim, piratas ingleses aqui? E a internet, não era todo lugar que tinha internet ainda, né? Eu tive que ir no centro da cidade, acho que foi num bar, era um café que a gente pagava por tempo e usava a internet. Eu descobri que era o Thomas Cavendish. Falei, mas o que é isso? Mas eu nunca imaginaria que um pirata inglês se esconderia numa ilha no litoral paulista. Bem, comprei pela Amazon o manuscrito que veio o livro. Quando comecei a ler, né, aquele inglês seiscentista, né, eu falei, nossa, isso é demais. Eu vou traduzir por esporte. Eu já estava fazendo muita tradução, né? Daí veio bem... Então, agora você vai parar de novo, dar um tempinho, depois o Paulo vai contar a história desse livro aqui, ó. O Corsário de Ilhabela. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, nós continuamos com o terceiro bloco. Aí o Paulo vai contar essa história com mais detalhes do que aconteceu lá em Ilhabela. Tá bem? Então, até já. Daqui a pouquinho nós continuamos. Um abraço. Até.